Bom dia, é uma alegria sempre poder estarmos reunidos juntos como igreja, como fã de São Paulo, podendo louvar aquele que é digno, aquele que é santo e inigualável, nosso Senhor Jesus, motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos como filhos, como irmãos em Cristo. Seja muito bem-vindo, especialmente você que nos visita. Saiba que é uma alegria enorme poder ter você aqui no nosso meio. Saiba que você é muito querido por nós e que nós possamos ter a felicidade de poder dar um abraço em você antes de você sair nessa manhã. Nós estamos meditando no capítulo do amor, 1 Coríntios 13, na verdade o finalzinho do 12, onde Paulo está escrevendo talvez um dos textos mais belos ou mais conhecidos do Novo Testamento, onde ele está tentando dizer para uma igreja complicada o que significa o amor, o que seria o amor que nós recebemos. Se você um dia estiver pensando em ter filhos, se você ainda não tem, deixa eu dizer algo muito importante para você. Se prepare, tá bom? Não porque ter filho seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, é maravilhoso. Eu tive 3 e não tenho mais porque não deu, e porque Deus deu um pouco de juízo. Mas ter filhos é incrível, é algo capaz de levar ao nosso coração coisas que nós nunca imaginamos fazer ou passar. Mas se tem algo que todo pai sabe e que todo pai ou mãe aprendeu, é que esses seres humaninhos, pequenininhos, vêm com uma capacidade incrível de transformar qualquer coisa simples em uma conversa que você não está preparado para ter. Não é verdade? Um dia eu estava diante de um telejornal com meu filho, na época ele devia ter algo como 5 anos, e nós estávamos assistindo um daqueles telejornais onde você torce e sai sangue. Eu não sei por que a gente caiu até ali, mas devia ser algum momento que a gente liga a televisão e não sabe por quê. E naquele momento, de repente, a reportagem traz uma família. Na verdade, conta uma história de uma senhora que havia perdido tudo em uma dessas enchentes que acontecem todos os anos no nosso país e onde pessoas que não têm quase nada perdem tudo que têm. E uma senhora então aparece depois da reportagem, toda molhada, vestindo talvez as únicas roupas que haviam lhe sobrado. E essa senhora começa a pedir desesperadamente por ajuda. Ela começa a dizer o quanto ela tinha perdido, o quanto ela não tinha para onde ir, o quanto ela nem ia saber o que fazer com os filhos dela que estavam do seu lado ali na câmara. E ela pediu, olha, me ajude com qualquer coisa pode me ajudar. Inclusive o Pix dela estava aparecendo na tela, o número de telefone dela, ali para que qualquer pessoa pudesse ajudá-la. E diante daquela cena tão comovente, diante daquela cena tão triste, eu fiz algo que qualquer pessoa faria diante de um momento como esse. Nada. Não é verdade? É isso que a gente faz quando vê essas coisas. A gente não faz nada. Não porque eu desejasse o mal daquela mulher. Eu fiquei comovido. Eu falei, nossa, que cena triste, né? Não porque eu não senti pena, eu senti. E eu torcia do fundo do meu coração para que alguém pudesse ajudar aquela senhora. E então, quando eu peguei o controle para mudar de canal, meu filho, no alto dos seus 5 anos de idade, faz aquilo que crianças sabem fazer muito bem. Ele segura minha mão com aqueles olhos de julgamento
aqueles olhos terríveis, e diz assim: você não vai fazer nada? E claro, eu fiz o que todo pai faz num momento como esse. A gente se defende. A gente fala: filho, você não sabe nada. Não, peraí, filho, calma aí. Você ativa o modo defesa. Eu disse para o meu filho: filho, não tem muito que o pai possa fazer para ela nesse momento. Ele então aponta para a televisão e fala: mas o Pix dela está ali. E aí eu ativo ainda mais o modo defesa. Eu falo: filho, mas não dá para saber se o dinheiro vai chegar na mão dessa senhora. Tem muita gente aproveitando, tem muito atravessador que entra nesse caminho. Não tem como eu saber se esse dinheiro vai chegar mesmo na mão dela. Ele vira para mim e fala: mas e se chegar? E aí eu tento pela última vez dar alguma explicação. Eu disse: filho, mas a gente também não tem tanto assim, né? A gente está aqui, não tem como ajudar. Ele responde: mas pai, ela falou que qualquer coisa servia. Não é possível que você não tenha nada. Meus irmãos, naquele dia meu filho de 5 anos foi usado por Deus como um despertador para o meu coração, para mostrar uma incoerência, para mostrar algo que estava no meu coração que não estava funcionando bem. Eu desejava que aquela mulher tivesse uma vida melhor. Eu queria que ela conseguisse sair daquela situação, mas estava completamente satisfeito em seguir eu com a minha boa intenção e ela com seu problema. E é exatamente essa incoerência que Paulo quer nos mostrar quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que o amor é bondoso. Estamos aprendendo com Deus o que é o amor. Não com a nossa definição, a nossa ideia, mas com aquilo que a Escritura nos ensina o que é o amor. E nesse capítulo que nós acabamos de ver, Paulo está usando uma técnica chamada personificação. Ele descreve o amor como uma pessoa. Isso é maravilhoso, porque de fato, Jesus é a perfeita revelação e encarnação do amor de Deus. Jesus é tudo aquilo que Paulo descreve sobre o amor. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não maltrata, Jesus não se orgulha. E é pelo seu Espírito este mesmo amor que Paulo deseja formar em nós. No último domingo nós vimos que o amor é paciente, ou seja, a paciência ela não é uma virtude opcional na vida cristã. E hoje nós veremos juntos que o amor é bondoso. E quando nós olhamos para toda essa lista que Paulo nos coloca de características com amor, talvez você olhe para essa característica dizendo: essa aqui não é tão difícil, né? Porque nós nos consideramos pessoas bondosas. Nenhum de nós nos vê como pessoas maldosas. A gente se considera pelo menos um pouquinho bondoso. A gente ajuda a velhinha a atravessar a rua quando dá, não é? A gente trata bem os animais, a gente tem pets em casa, às vezes a gente até ajuda a rachar a conta, a gente paga a conta de alguém, isso é realmente muito bom. Mas se bondade for apenas isso, ela parece pequena demais para o amor que Paulo está descrevendo. Nós não precisamos da graça de Deus para fazer nenhuma dessas coisas. Porque a bondade bíblica, ela é ainda mais profunda. E é isso que nós veremos hoje. Quando a Escritura nos ensina a bondade, ela está pensando em um amor que deseja o bem do outro. Ela começa no coração quando o bem do outro passa a ser importante para mim, mesmo quando custe o meu conforto. Nós veremos que esse amor, ele também faz o bem, ou seja, ele se move procurando transformar essa nova disposição de coração em algo concreto e algo real. E esse amor também faz ao bem a quem não deveria receber. É isso que nós vamos ver nessa manhã. O amor deseja o bem, o amor faz o bem, e o amor faz o bem a quem não merece. Em
primeiro lugar, meus irmãos, a bondade cristã, ela não acontece somente quando fazemos algo por alguém. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas precisa existir em nós um novo desejo de coração que faz com que o bem daquelas pessoas nos incline a cuidar de quem está perto de nós. A própria palavra que Paulo usa aqui para descrever o amor é bondoso, ajuda-nos a entender um pouco isso. A palavra aqui traduzida por bondoso, ela não é um adjetivo. Ela não é uma qualidade de alguém. Essa palavra é um verbo. Em vez de pensar, então, a bondade apenas como uma qualidade, ele coloca como se o amor estivesse em movimento. Seria como dizer que o amor age bondosamente, ou que o amor pratica a bondade. E, aliás, isso nos leva a uma das coisas mais interessantes sobre toda essa descrição do amor. Todas as palavras usadas aqui para descrever o amor por Paulo são verbos. São verbos, são ações. Mas, ao mesmo tempo, Paulo já mostrou para nós, no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 3, que nem toda ação exterior é amor. Ele descreve alguém que é capaz de dar tudo o que tem. Ele descreve alguém capaz de dar a própria vida, mas que pode fazer tudo isso sem amor. O amor que está sendo descrito por Paulo aqui é um amor que primeiro acontece no nosso coração e que necessariamente precisa aparecer na maneira como nós tratamos uns aos outros. Essas duas coisas estão juntas. Eu preciso ter algo que acontece dentro de mim, que faz com que eu olhe para as pessoas não mais como alguém distante, mas que esse amor se concretize num fato, em algo real. E é exatamente isso que João descreve em uma de suas cartas. João diz algo, ele diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, porque assim saberemos que somos da verdade. Perceba onde João coloca o problema. Percebe o que parece estranho aqui para João. A Bíblia diz, não apenas aqui, mas em uma série de outros lugares, que uma das maneiras pela qual você pode perceber sobre o quanto o amor de Deus tem crescido em você é observando como você se importa com as pessoas. O estranho é alguém que recebeu o amor de Deus e permanecer como um freezer diante da necessidade de alguém. É interessante que algumas traduções aqui, em vez de dizer que alguém que não se compadece, algumas traduções descrevem como um coração fechado, um coração que se tranca, um coração que vê a necessidade de alguém, observa a necessidade de alguém e ele trava. Alguém que, mesmo tendo algo para oferecer, olha para uma necessidade ao seu lado e diz: isso não é problema meu. Meus irmãos, o que esse texto e toda a Escritura está nos dizendo é que o amor que recebemos de Deus, ele nos leva na direção contrária, totalmente oposta. Ele precisa nos levar a uma disposição do coração que nos leva a desejar e a fazer o bem do outro. É como se estivesse uma necessidade na nossa frente e de repente toca um alarme no nosso coração, dizendo: isso está errado, eu preciso ajudar, e eu não consigo mais simplesmente ver alguém e pensar: nossa, tomara que alguém resolva isso um dia. O bem da pessoa que está ao meu lado começa a importar para mim. Começa a surgir no nosso coração um desejo genuíno para que o casamento dela vá bem. Um desejo que a fé da outra pessoa amadureça, que ela tenha condições dignas de viver, que ela se aproxime de Cristo. Irmãos, isso está no centro da própria maneira de como Jesus resumiu aquilo que Ele deseja de nós. O Senhor disse que o maior mandamento é: ame ao seu Deus
com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E nós amamos essa parte, não é verdade? Ela é realmente incrível. Nós queremos conhecer mais a Deus. Nós queremos conhecer mais a sua palavra. Nós queremos ter o nosso tempo devocional com Deus. Nós queremos orar mais e isso é maravilhoso. Mas Jesus não parou por aí. Jesus acrescenta e diz: e o segundo é semelhante a esse. Ame ao seu próximo como a você mesmo. E nós às vezes vivemos como se Jesus tivesse nos dado uma escolha. Como se Ele tivesse nos dito: ame a Deus de todas as coisas ou ao próximo como a si mesmo. E aí nós buscamos o amor a Deus e desejamos esse amor a Deus, mas Jesus colocou um e entre essas coisas. O amor a Deus, meus irmãos, necessariamente muda a maneira como nós enxergamos quem está perto de nós. E nós sabemos o quanto precisamos crescer nisso, não é? Nós estamos acostumados a ver tantas tragédias, tantas notícias, e a gente não se importa mais. Existe um autor na área de comunicação que diz que nenhuma tragédia ela é tão forte, ou tão marcante, ou tão grave, que quando você vê num telejornal, ela não pode ser superada pela frase "no próximo bloco". Você vê um terremoto, pessoas sofrendo, tragédias acontecendo, e logo em seguida o apresentador diz: no próximo bloco, uma receita de um chocolate para você comer sem engordar. Essas coisas vão nos dessensibilizando, não é verdade? Nós começamos a ver tantas coisas como se elas fossem comuns. Mas amar, meus irmãos, é fazer com que o bem de alguém seja importante para nós. Isso é o amor que o Senhor espera de nós. E talvez olhando para si mesmo, você talvez perceba o quanto você precisa crescer nisso, e é verdade, todos nós precisamos. E é justamente essa obra do Espírito em nós. Abrir um coração que tantas vezes se fecha, um coração tão insensível para a necessidade dos outros, mas que por meio do Espírito de Deus, Ele vai quebrando, dessensibilizando, a ponto de que o bem do outro seja mais importante para mim do que o meu conforto. É esse amor que precisamos pedir a Deus. É esse amor que nós precisamos que o Senhor faça crescer cada vez em nós. Um amor que olha para a necessidade dos outros e percebe ela como real. Mas, meus irmãos, se o bem do outro realmente passou a importar, de alguma maneira, em algum momento, ele precisa ganhar forma. Boas intenções nas Escrituras, elas não são suficientes, elas não bastam. E nós gostamos de boas intenções, não é? A gente ouve uma situação trágica ou encontra alguém na rua e diz assim: olha, tudo de bom para você. Né? Gratiluz, luzes para você. Ou ouvimos uma situação de alguém sofrendo diante de nós, dizendo: olha, eu vou orar pela sua vida. E na maioria nós falamos isso sinceramente. E, meus irmãos, orem, e orem muito pela vida uns dos outros. Mas a bondade que a Bíblia ensina, ela não para em boas intenções. A bondade que o amor de Deus provoca em nós é perceber uma necessidade e se mover de fato para atendê-la. É tanto desejar o bem quanto fazer o bem. Isso é importante porque se nós vivemos em um mundo, nós vivemos em um mundo cheio de necessidades. Olhe ao seu redor, esteja atento, e quanto mais o Espírito de Deus for trabalhando no seu coração, o que você mais vai perceber são necessidades. Quando o pecado entra no mundo, o pecado não quebra apenas uma parte da existência humana. Os efeitos do pecado se espalharam por todas as nossas áreas, por toda a nossa vida. É como quando a gente joga uma pedra num lago, né?
A pedra pode tocar em um ponto, mas as ondas começam a se espalhar para todos os lugares. Meus irmãos, o pecado fez isso conosco. Nós vivemos em um mundo cheio de necessidades espirituais. Em um mundo onde toda a nossa origem, todo o nosso sofrimento, todas as nossas angústias, elas começam na nossa separação para com Deus. Meus irmãos, Adão, aquele que estava acostumado a ver Deus todos os dias, andando com Deus, amando a Deus, e de repente ele peca, e quando ele encontra Deus, ele se esconde. E por que ele se esconde? Você lembra? Ele teve medo. Medo de Deus. Ele estava longe de Deus, e quanto mais longe de Deus, sem saber quem Deus era, menos Adão sabia quem ele era. Então surgem todas as nossas necessidades espirituais, do tempo que nós vivemos, cheio de crises de identidade, de emoções, ansiedades, depressões, acontecendo como epidemias no nosso mundo. Nós vivemos um mundo cheio de relacionamentos que parecem não funcionar direito. As pessoas criadas para viver em perfeita harmonia, agora elas não se entendem. Agora elas parecem umas inimigas das outras. Adão, aquele que vivia perfeitamente em paz diante de Eva, aquele que de tamanha vulnerabilidade e confiança no outro poderia andar nu sem nenhuma preocupação. Agora o pecado entra e então Adão acusa Eva. Eva, por sua vez, acusa a serpente, uma demonstração clara para nós em Gênesis 3, que a partir do pecado, os nossos relacionamentos não funcionam como mais deveriam ser. Mas isso afeta até mesmo as nossas necessidades físicas, não é? Doenças, tragédias, pobrezas, enfermidades. Toda a nossa existência agora acontece em um mundo quebrado pelo pecado. E é dentro desse mundo, com necessidade sem fim, que o Senhor nos chama para praticar a bondade. Diante das necessidades espirituais, diante das dificuldades de relacionamento, diante das necessidades físicas uns dos outros. Meus irmãos, qual que é a nossa responsabilidade diante de tudo isso como cristãos? Qual que é o nosso papel? Precisamos olhar para Jesus Cristo. E em Marcos 6, ele nos dá um desses maravilhosos exemplos, onde Jesus não apenas faz coisas incríveis, mas ele nos ensina qual que é o nosso papel diante disso. E você conhece muito bem essa passagem, é a passagem onde Jesus multiplica pães. Jesus multiplica pães para uma grande multidão. Jesus encontra uma grande multidão e Marcos relata que quando ele olha para aquelas pessoas, Jesus tem compaixão. Seu coração se inclina. Percebe? Alguém que deseja o bem do outro. Alguém que vê aquelas pessoas perdidas porque são como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus faz? Jesus começa a ensinar. Jesus começa a mostrar para aquelas pessoas a verdade, como elas podem encontrar as respostas espirituais que elas têm buscado até hoje e estão perdidas. Jesus ensina aquela multidão, Jesus prega o evangelho ou a si mesmo para aquela multidão. Mas o dia vai passando, as horas vão passando, vai ficando tarde, e então, adivinhe, outra necessidade. Agora essas pessoas têm fome. Os discípulos, então, sempre como os discípulos, como pessoas que carecem um pouco de paciência e bondade, assim como nós, chegam para Jesus e dizem: Jesus, olha, manda esse pessoal embora. Deixa que eles vão procurar alguma coisa para comer. Eles precisam voltar. Jesus então diz algo complicado para essas pessoas. Ele diz: deem vocês para eles o que comer. Irmãos, os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, calma aí. Pera. Jesus, você está vendo essa multidão que está aqui? Jesus, eu vou precisar de 200 denários, é quase um ano para alimentar esse povo, um ano de trabalho. Jesus, é muito dinheiro.
Vale a pena gastar com isso? Jesus, não é mais fácil deixar eles irem agora? Será que vale a pena? Você sabe, lembra como termina, né? Jesus pega o pouco que eles possuem, quase nada, dá graças, agradece a Deus, parte os pães e os peixes e entrega para que os seus discípulos distribuam. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comem. E não só comem, mas o texto nos diz que eles comem até ficarem satisfeitos. Meus irmãos, esse milagre é para nós um exemplo claro da compaixão de Jesus. Mas esse milagre é também uma forma de nos ensinar como Jesus irá suprir as necessidades das pessoas em um mundo caído. Jesus é quem provê alimento para a multidão. Mas como ele faz isso, meus irmãos? Ele faz isso por meio do seu povo. Ele faz isso por meio dos seus discípulos. Cristo continua sendo aquele que supre, aquele que vai multiplicar os pães, mas ele nos chama a colocar nas mãos dos outros aquilo que ele tem colocado nas nossas. E assim como Jesus, meus irmãos, nós não podemos permanecer imóveis diante das necessidades humanas, sejam elas espirituais, sejam elas relacionais, sejam até mesmo elas materiais. Porque o que essa história ensina é que Jesus vai usar os seus discípulos para apresentar para aqueles que carecem de necessidades, as necessidades de um mundo caído. Suprir as necessidades de um mundo caído. Essa semana eu vi a história muito legal de um grupo missionário, um grupo de jovens que foi realizar missões em um lugar extremamente pobre, em uma comunidade. E nessa comunidade eles encontram uma senhora que todos os dias subia e descia o morro para poder levar o seu filho deficiente física e intelectual para o médico. E ela sozinha, numa cadeira de rodas, tinha essa tarefa de fazer esse trabalho praticamente todos os dias. Esse grupo encontra essa senhora, apresenta para ela o Evangelho, e a conversa foi muito boa. Foi uma conversa onde essa senhora recebe o Evangelho. Mas então, no final da conversa, ela pergunta algo que fez com que eles não esperavam. Essa senhora pergunta para esse grupo: vocês poderiam me ajudar com uma fralda? E só então esses jovens percebem que aquele rapaz estava enrolado num saco plástico, num saco de lixo, porque aquela senhora não tinha há muito tempo fraldas para poder ajudar o seu filho. Já imaginou essa cena? Você acaba de falar do amor de Cristo para alguém, você acaba de falar de alguém que se entrega, que entregou a sua própria vida em favor de alguém, e diante de você existe uma mãe carregando o seu filho enrolado num saco de lixo. O que você faria? Meus irmãos, nada substitui o Evangelho. A nossa necessidade mais profunda e mais real é a reconciliação com Deus. Mas o que nós vimos nessa história é que isso nunca tornou Jesus indiferente às outras necessidades humanas. Nunca. E como os discípulos de Jesus, nós somos chamados a ajudar e a promover o reino de Deus em todas as áreas destruídas pelo pecado. Em todas as áreas onde o pecado tem marcado e ferido as pessoas que estão ao nosso redor. Como isso? O que nós faremos? Jonathan Edwards, quando ele analisa esse versículo, ele pensa algo muito interessante. Ele diz que tem pelo menos 3 maneiras pelo qual nós podemos ajudar a suprir as necessidades do mundo: dando, fazendo e carregando. Ele diz que nós podemos dar para pessoas. Assim como os discípulos deram os pães, nós podemos entregar comida. Nós podemos repartir os nossos bens.
Nós podemos dar para as pessoas o pouco que o Senhor tem nos dado e compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós podemos dar muito mais, nós podemos dar o nosso tempo, nós podemos dar o nosso conhecimento, nós podemos dar até mesmo, sim, os nossos recursos. Mas se as necessidades do mundo são tão amplas, nós podemos também fazer coisas por alguém. Nós podemos usar a nossa profissão, os nossos contatos, as nossas habilidades, quem sabe a nossa força para não só dar, mas fazer algo pelas pessoas. E quantas vezes, meus irmãos, as pessoas não precisam desse tipo de ajuda? Nós podemos ser bondosos não apenas dando, mas também fazendo, mas se algo de nós, uma área onde nós podemos demonstrar a bondade de Deus, é carregando. Carregando. E nisso nós lembramos do texto de Gálatas, onde Paulo nos diz para levarmos os fardos pesados uns dos outros. Reconhecer as dificuldades das pessoas, ainda que muitas vezes nós não tenhamos o que fazer, mas nós podemos ajudar a carregar. Talvez as situações onde nós não consigamos tirar todo o peso das costas de alguém, mas a gente pode colocar o ombro embaixo. Talvez você não consiga acabar com o luto de alguém, ou a dor de um luto de uma pessoa, mas se esse texto nos ensina algo, aqui você pode se sentar ao lado. Talvez você não consiga resolver toda a crise de alguém, a crise financeira de alguém, mas pode aliviar uma parte. Nós podemos fazer algo. É por isso que nós oramos agora há pouco por omissão. Porque todas as vezes onde nós vemos a necessidade à nossa volta, seja de quem for, o amor que habita em nós nos encaminha a fazer algo. É por isso que é tão estranho, não faz o menor sentido o marido ou a esposa que vive num lar e que é manchado por ofensas físicas, por abusos, por brigas, por maldades e setas lançadas um sobre o outro. Ainda que alguém diga no fundo, mas no fundo ele ou ela ama o outro, isso não é amor. O amor é bondoso. Bondade é tornar visível o reino de Deus, levando o bem de Cristo às áreas da vida atingidas pelo pecado. E talvez existem pessoas do seu lado hoje sofrendo por questões espirituais, sofrendo por questões relacionais, sofrendo pelas dores físicas que o pecado trouxe ao mundo. Meus irmãos, esse é o nosso chamado: dar, fazer e suportar. Mas existe um último ponto. Eu disse para você que bondade bíblica, ela não é tão simples quanto parece, lembra? E é importante nós lembrarmos isso, porque se existe algo que é difícil a gente praticar a bondade, é para quem não merece. E aqui é importante a gente relembrar para quem Paulo está escrevendo essa carta. Você se lembra, Corinto era uma igreja cheia de dons, mas também uma igreja cheia de rivalidades. Tinha gente brigando, tinha gente competindo umas com as outras, tinha gente humilhando uns aos outros, tinha gente formando grupos dentro da igreja. E talvez uma das coisas mais difíceis que Paulo esteja ensinando àquela igreja seja justamente essa. Para quem nós devemos ser bondosos? Para quem? Que tipo de gente nós devemos oferecer bondade? Porque, meus irmãos, todos nós temos uma lista interior do tipo de pessoas que a gente quer praticar a bondade. Todos nós temos. Praticar a bondade para os nossos amigos é muito bom, não é? A gente ama. A gente ama, é rápido em ajudar aquelas pessoas que estão próximas de nós. É sempre muito bom ajudar quem agradece, não é verdade?
Aquela pessoa que depois que você ajuda, coloca faz um testemunho no WhatsApp dizendo o quanto você é bom, o quanto você foi importante, o quanto ajudar alguém é incrível e o pouco que você fez foi muito para ela. Isso é muito legal, né? Ou quem sabe ajudar aquela pessoa que sempre foi boa com você. Você sabe que aquela pessoa sempre te ajudou num momento de dificuldade, agora você diz, que alegria eu poder ser bondoso com ela também. Mas, meus irmãos, o Evangelho leva a nossa bondade para áreas do nosso coração que a gente não está preparado para dar. Sabe aqueles textos da Bíblia que a gente lê rapidinho e a gente não para muito neles? Aqueles textos da Bíblia onde a gente sabe que está ali, mas a gente não quer muito colocar ali no nosso coração. Pois é, Jesus disse algo que geralmente incomoda a gente em Mateus 5. Jesus disse, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Meus irmãos, o amor que nós recebemos de Deus precisa nos levar a fazer o bem, mesmo aos nossos inimigos. E talvez você diga, mas eu sou uma pessoa tão pacífica. Eduardo, eu não tenho inimigos, eu sou tão de boa. Não é? Pense naquela pessoa que quando entra no ambiente a sua cara fecha. Aquela pessoa que o respirar dela te provoca arrepios. Ou que é só ela começar a falar que você dá aquela respirada. E se tiver alguém aqui assim, não olha para o lado para não ficar chato. Será que você é tão pacífico quanto você pensa? Meu irmão, vai além. Vamos descer mais um degrau. Pense em quem feriu você de verdade. Pense em quem puxou seu tapete no trabalho. Ou em quem falou palavras que talvez você guarde no seu coração até hoje e que são para você praticamente impossíveis de esquecer. E aí você diga, mas Eduardo, não, eu não desejo mal para ela. Sabe quando a gente fala assim? Não, eu não sou a pessoa que desejo mal para ela. Meu irmão, Jesus está pedindo aqui algo muito mais profundo. Jesus está pedindo algo muito maior do que um sentimento de tanto faz. Jesus está nos colocando em uma posição nova, onde nós devemos amar quem a gente não gostaria de amar. A gente precisa ser bondoso para quem não tem feito nada de bom para você. E tem ainda mais. Ele diz, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com ingratos. E Ele é bondoso para os maus. Jesus, aí é complicado, né? Aí complica. Porque tem gente que, para você, que você faz 1, 2, 3 coisas e nunca você recebeu obrigado. Pior, pessoas que você faz, o que elas te devolvem é pedra. Elas te devolvem ainda pior. E Jesus está dizendo, ame essas pessoas. Faça bem para elas. Meus irmãos, isso não significa de nenhuma maneira tolerar o abuso. Isso não significa de maneira nenhuma continuar que o mal continue acontecendo sem consequências. Nós veremos isso ainda nessa série. Paulo vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça. Mas significa que mesmo quando alguém me trata com maldade, o pecado do outro não precisa produzir em mim mais pecado. As setas que o outro lança em mim não precisam provocar em mim mais pecado. E agora, talvez tenha uma pulga na sua cabeça dizendo assim, isso já é demais.
Por que eu deveria ter bondade para quem só faz o mal? Por que eu deveria ser bondoso para o meu inimigo? Por que eu deveria ser bondoso para quem é ingrato? Para quem nunca reconhece tudo o que eu fiz por ele ou por ela, não é assim? Preste atenção em Tito, capítulo 3, versículo 3. Paulo escreve: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Meu irmão e minha irmã, sabe por que Paulo está recomendando a Tito e a toda aquela igreja em Creta para que tenham uma conduta diferente, uma conduta nova para quem não merece? Porque todos nós somos assim um dia. Todos nós. Todos nós. Nós éramos maus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não merecíamos nenhuma bondade de Deus. Essa bondade que nós cantamos, de alguém que é fiel o tempo todo, que é fiel, que é tão bom, que a bondade dele nos persegue, sabe qual que é o nosso grau de merecimento dela? Zero. E então Paulo continua escrevendo algo que ele começa dizendo mas, e é tão bonito mas no Novo Testamento, né? Geralmente essa palavrinha coloca uma contradição, uma intervenção soberana de Deus sobre uma situação que era impossível de se mudar. Paulo escreve: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, Ele nos salvou. Vejam, meus irmãos, a bondade de Deus aparece para nós quando nós não éramos bons. Não foi uma resposta à nossa bondade, nem mesmo uma recompensa de Deus pela nossa gratidão. Ele foi bondoso conosco porque Ele é bom. E a sua bondade, é isso que o texto diz, não ficou apenas no desejo. Ela ganhou forma. Ela se manifestou, ganhou corpo, mãos e pés. A bondade de Deus ganhou nome: Jesus Cristo. Ele é a demonstração maior da bondade de Deus por quem não merece. Mas há algo ainda mais precioso nesse texto, meus irmãos. Paulo não está dizendo apenas: Deus foi bondoso com vocês, agora vocês precisam ser bondosos também. Paulo aqui não está tentando despertar sua culpa para dizer: poxa, olha lá, né? Deus foi tão bonzinho comigo, eu preciso ser com outra pessoa também, porque culpa passa. É muito mais aqui do que gratidão. Gratidão também passa. É muito mais do que isso. Paulo nos diz que Deus nos lavou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós como, meus irmãos? Generosamente, de maneira generosa. Meus irmãos, ser bondoso com os outros é mais do que uma ordem. Deus nos deu um novo coração e derrama seu Espírito em nós para que nós possamos produzir aquilo que Ele espera de nós, mas que nós nunca seríamos capazes de produzir sozinhos. A bondade, assim como a paciência, é um fruto do Espírito. Lembram de Gálatas capítulo 5? Há um fruto que o Espírito está gerando em nós. Deus não apenas ordena que sejamos bondosos, Ele nos dá um novo coração. Ele derrama sobre nós de maneira generosa o seu Espírito para fazer aquilo que nós não conseguimos. E é essa graça que vai descendo as partes mais profundas do nosso coração e mudando ele pouco a pouco, a ponto de a gente conseguir chegar e ser bondoso até com os mais improváveis. E talvez isso demore. Talvez isso, muitas vezes, você resista para que aconteça.
Talvez haja uma luta no seu coração, entre o seu espírito e a sua carne, um te levando a fazer o que você quer e outro te segurando para fazer aquilo que você não gostaria. Mas se você pertence a Jesus, essa é a nova vida que Jesus quer formar em você. Esse é o convite que Jesus tem para você. E se você não pertence a Ele, esse também é o convite da graça para você. Não apenas receber a bondade de Deus, mas passar a ser transformado por ela. Ainda que a gente resista. Ainda que a gente seja resistente quando a graça do Senhor começa a chegar em áreas do nosso coração que a gente não quer ceder. E o Evangelho desmonta uma por uma. Porque diante do que Cristo fez por nós, meus irmãos, nossas justificativas, elas perdem a força. Só há uma coisa capaz de vencer a resistência de corações mesquinhos como o nosso: a graça de Deus. Não há nenhuma resistência que fique de pé diante do que Cristo fez e de quem Ele é. Quer ver só? Talvez você esteja hoje sendo convidado por Cristo a ser bondoso. E talvez você possa estar pensando agora: mas Senhor, meu dinheiro é meu. Senhor, foi eu que ganhei. Senhor, eu dei tão duro. O Senhor sabe o quanto foi difícil chegar onde eu cheguei. E aí Cristo poderia dizer para você um dia: mas meu sangue também é meu. Minha vida também é minha. E se Cristo tivesse dito isso para nós, meus irmãos, onde nós estaríamos hoje? Talvez você pense: mas Senhor, por que eu vou ser bondoso com ela? Essa pessoa não merece. Cristo poderia ter dito a mesma coisa, mas Ele entregou o seu sangue até o fim, por gente que nunca mereceu. Mas ainda a gente pode dizer: mas Senhor, se eu der, talvez essa pessoa use mal. Se eu for ser bondoso com ela, talvez ela vai desperdiçar aquilo que eu estou dando. Mas Cristo sabia quanto sua graça seria desprezada, quanto sua graça seria desculpa para continuarmos no pecado, o quanto nós pisaríamos em o seu sangue, e ainda assim Ele entregou a si mesmo. Meus irmãos, é isso que a graça faz no nosso coração. É aqui que o Evangelho começa a entrar em lugares onde a gente achava difícil. Nós acabamos de cantar isso. Nós vivemos todos os dias com uma bondade sendo derramada sobre nós que nós nunca merecemos. Todos os dias da nossa vida são regados por uma abundante bondade de Deus no Senhor, que Deus nos dá. E se quisermos ser semelhantes a Cristo, se quisermos que essa vida que Ele produz em nós aconteça em nós, nós precisamos ser bondosos. Fazer o bem até por quem não merece, porque todos os dias nós vivemos do bem que Deus fez a quem não merecia, nós. Meus irmãos, o povo de Deus precisa ser marcado por algo assim. Essas são características do povo de Deus. Uma comunidade alcançada pela bondade de Deus, ela deve começar a deixar rastros de bondade por onde passa. Meus irmãos, é muito bom que as pessoas reconheçam a Fonte São Paulo e as pessoas dessa igreja por aquilo que cremos. É incrível e motivo de louvor a Deus porque as pessoas nos conheçam pela nossa fidelidade à palavra, pela nossa fidelidade ao Evangelho, e isso é absolutamente inegociável. Nós jamais abriremos mão da fidelidade ao Senhor e da fidelidade ao Evangelho. Mas já pensou como seria bom se nós fôssemos reconhecidos nessa cidade como aquela gente que faz bem aos outros? Como que quando as pessoas olhassem para a nossa comunidade, elas pudessem dizer: nossa, você precisa ver como aquelas pessoas são bondosas. Elas cuidam uns dos outros. Elas percebem quem está sofrendo. Eles repartem.
Eles carregam pesos e fazem essas coisas até para quem não é dos deles. Seria muito bom, não é? Imagine o quanto seria para você, quantas portas seriam abertas para o Evangelho no seu trabalho, na sua escola, se as pessoas olhassem para você e dissessem: nossa, aquele cara é bondoso. Eu nunca vi tanta bondade como naquela moça. Meus irmãos, nós queremos ser boas testemunhas de Cristo nessa cidade em que Ele nos colocou. Tem muita coisa envolvida nisso. E certamente uma delas nós precisamos ser pessoas que fazem o bem. Nós precisamos ser uma comunidade que ama. Pense em um nome. Pense em uma pessoa. Alguém cuja necessidade Deus está colocando diante de você e pergunte: que bem eu posso fazer para ela hoje? Talvez ela esteja muito perto de você. E faça. Não deixe para depois. Faça hoje. Porque o amor, meus irmãos, não fica apenas na intenção. O amor deseja o bem. O amor faz o bem. E isso porque antes de qualquer coisa, nós somos alcançados pela extraordinária bondade de Deus. Afinal, nós estamos vendo o caminho mais excelente. A bondade de Cristo chegando até nós e por meio de nós, alcançando as pessoas ao nosso redor. Nós temos orado para ser parecidos como Cristo. Nós temos orado para Cristo ser formado em nós. Nós precisamos ser bondosos, como Ele tem sido para cada um de nós. Vamos orar. Pai, fonte de toda bondade, fonte de toda graça e misericórdia, nós como igreja buscamos a Ti, Senhor, não porque temos sido bondosos, não porque merecemos, mas buscamos, ó Deus, a Ti em oração, porque sabemos que a Tua bondade tem alcançado a nós todos os dias, em tantas formas e de tantas áreas. Deus, o que nós oramos agora, nessa manhã, é que o Senhor produza a Tua vida em nós. Senhor, que o Teu Santo Espírito mostre no nosso lugar, no nosso coração, áreas onde nós precisamos ser mais bondosos. Pessoas a quem nós precisamos agir com bondade, porque recebemos essa bondade de Ti. Senhor, torna-nos uma comunidade onde o amor é visto de maneira viva, onde pessoas carregam os fardos uns dos outros, onde pessoas, ó Deus, se lançam em direção às dificuldades e o sofrimento dos irmãos. Mas faça isso, Deus, em cada um de nós. Nos dê, Senhor, o privilégio de desfrutar da alegria de ser parecido contigo, de ser bondoso como o Senhor é. É em nome de Jesus, a fonte de toda bondade, que nós oramos. Amém.